Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer. Se o mundo ainda não notou, já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Se o mundo te fizer cair. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe
dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer. Se o mundo ainda não notou, já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Se o mundo te fizer cair. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo. Meus amados irmãos, muito boa noite. Estamos reunidos mais uma vez para o nosso culto público de adoração ao nosso Deus. E nós vamos dar início a este culto
entoando o hino 422 do Inário para o Culto Cristão, que tem como título Como Agradecer a Jesus. Nós vamos orar e logo em seguida entoaremos o cântico Descansarei. Com bastante alegria, Senhor, nós nos dirigimos a Ti neste momento, não porque sejamos dignos da Tua atenção, nem merecedores do Teu grande amor, da Tua bondade, da Tua misericórdia para conosco, mas exatamente porque és um Deus benigno, um Deus que não nos trata segundo as nossas limitações, mas de acordo com o Teu grande amor para conosco, de acordo com a Tua infinita benignidade, é que ousamos falar contigo neste momento, primeiro para agradecer-te tudo quanto tens feito na nossa vida até o presente momento, e depois para nos colocarmos diante de Ti com o propósito único de adorarmos-te na beleza da Tua santidade. Pai, receba este culto como um preito sincero da nossa gratidão e que possas dirigi-lo de acordo com a Tua infinita misericórdia e bondade. Que o Teu querer se cumpra na nossa vida e através dela. Nós oramos no nome de Jesus, o nosso querido, o nosso muito amado Salvador. Amém. Nós vamos entoar Descansarei, e enquanto estivermos cantando, os irmãos poderão estar preparando para a leitura do texto que se encontra em João, capítulo 14. Neste capítulo, leremos versículos 1 a 3. Sobre a tempestade eu vou orar.
disse anteriormente, o nosso texto básico para hoje é o de João, Evangelho segundo João, capítulo 14, versículos 1 a 3. Texto muito lindo, muito conhecido também. Esses 3 primeiros versículos do capítulo 14 do Evangelho segundo João nos dizem o seguinte: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. São palavras de Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Eu quero falarmos nesta noite sobre o tema como superar as aflições da vida. Mas antes da meditação, nós ainda vamos entoar o cântico Não Temeremos. Como superar as aflições da vida? Coração aflito é a coisa mais comum no mundo em que vivemos. Todas as pessoas de todas as classes sociais, de todas as idades e credos religiosos, sabem o que é um coração aflito. Nenhuma segurança ou sistema de alarme pode deixar do lado de fora esse avassalador assaltante da alma. As causas que deixam o coração aflito vêm de dentro, mas também vêm de fora.
emanam da nossa mente e também do nosso corpo. Vêm daquilo que amamos e também do que tememos. Mesmo os cristãos mais consagrados sabem o que é beber o cálice mais amargo da dor, na caminhada entre a graça e a glória. O próprio Jesus Cristo, nosso Salvador, foi alvo da aflição, próximo à sua morte. Os santos mais consagrados encontram neste mundo um vale de lágrimas. Jesus estava se despedindo dos seus discípulos. Aquela era a quinta-feira do Getsêmani, a quinta-feira do suor de sangue, a quinta-feira da aflição de Judas, da traição de Judas, a quinta-feira da negação de Pedro, a quinta-feira da prisão de Jesus. Os discípulos estavam com o coração aflito, segundo Jesus, turbado. Eles estavam tristes devido à iminente partida de Cristo, devido à esmagadora solidão que os atingia. Afinal de contas, haviam passado com o Mestre 3 anos e meio aprendendo, estudando, vendo os sinais e maravilhas operados pelo Senhor. Mas agora, além de aflitos e tristes, eles também estavam envergonhados. E por que envergonhados? Devido ao egoísmo que haviam evidenciado poucas horas antes, perguntando quem era o maior entre eles. Nesta ocasião, Jesus mostra-lhes a importância de servir e não de ser servido. Também estavam perplexos, devido à predição de que Judas trairia Jesus e Pedro o negaria, e os demais ficariam dispersos. Ainda estavam vacilantes na fé, pensando, como pode o Messias ser alguém que vai ser traído? Estavam angustiados diante das tribulações, dos açoites, das perseguições, das prisões e torturas que certamente enfrentariam pela frente. É nesse sentido e é neste momento que Jesus os consola dizendo-lhes: não se turbe o vosso coração. Perdão-nos. Como então triunfar sobre as aflições? Como superar as aflições da vida? Olhando para o texto, nós encontramos algumas respostas. E a primeira resposta que nós encontramos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, para que possamos superar as aflições, as tribulações da vida, é preciso colocar a confiança em Cristo, apesar das circunstâncias. O versículo 1 fala sobre isso. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, palavras de Jesus, crede também em mim. O que significa confiar em Jesus Cristo? A forma do verbo no indicativo e no imperativo grego significa: já que vocês confiam em Deus, continuem confiando em mim. Essa não é uma fé apenas intelectual. Essa fé não pode nos ajudar na hora da tempestade. A fé intelectual. Fé intelectual é apenas conhecimento histórico. Essa não é uma fé apenas intelectual, mas também não é apenas emocional. Essa é a fé até dos demônios que creem e estremecem, mas continuam perdidos. Essa não é uma fé na fé. Uma pequena fé no grande Deus vale mais do que uma grande fé no objeto errado. Muitos dizem: eu tenho uma grande fé. Confiam na fé que pensam possuir, mas não têm fé no grande Deus. Essa é uma fé que
kierkegaardiana, isto é, um salto no escuro. Confiar em Deus e no seu Filho é crer, é confessar e descansar no seu poder, na sua sabedoria, na sua providência, no seu amor e na sua salvação. É isso que Jesus ensina no Evangelho segundo Marcos, capítulo 11, quando versículos 24 e 25, ele diz que se tivermos fé como um grão de mostarda, tudo o que pedirmos na oração, crendo, receberemos e tê-lo-emos. A fé em Cristo é o remédio para a doença do coração aflito. As crises vêm, os problemas aparecem do nada, quando menos esperamos. As tempestades nos ameaçam, os ventos contrários conspiram contra nós. Mas Jesus está dizendo, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Jesus está dizendo, ainda que tudo se volte contra vocês, continuem confiando em mim. Em Marcos capítulo 4, versículos 31 a 35, entre outras coisas, Jesus perguntou aos discípulos, por que sois assim tímidos? Por que não tendes fé? Eu estou com vocês há tanto tempo, e vocês ainda não aprenderam a confiar e a depender exclusivamente em mim? O que Jesus está querendo nos mostrar é que as sombras cairão sobre nós como caíram sobre os apóstolos, sobre os discípulos de todos os tempos. A perseguição virá, a cruz é inevitável, mas ele está dizendo, continuem confiando em mim. As prisões e os açoites nos alcançarão. Hoje mesmo li a respeito de alguém que estava falando sobre o fim da igreja. Infelizmente, os governos mundiais estão tentando de todas as formas destruir a igreja de Jesus Cristo. E possivelmente isso trará açoites, prisões, o sofrimento da morte, quem sabe, cairá sobre alguns de nós. Mas Jesus está dizendo, continuem confiando em mim. Virá a solidão, a crise financeira, a doença, o luto, a dor, as lágrimas, os vales profundos, as noites escuras. Mas Jesus está dizendo, continuem confiando em mim. A cruz será um espetáculo horrendo. Jesus está dizendo, os homens me cuspirão no rosto e me pregarão naquela cruz dentro de poucas horas. Mas ainda assim, continuem confiando em mim. São as palavras de Jesus. A fé em Jesus é o único remédio para o coração aflito, para o coração turbado. Por isso Jesus diz, não se turbe o vosso coração, credes em mim. A fé olha para Jesus e não para as tempestades da vida. A fé ri das impossibilidades. A fé triunfa nas crises. Abraão creu contra a esperança. O apóstolo Paulo fala sobre isso, escrevendo aos Romanos no capítulo 4. Paulo mesmo na hora do martírio disse, eu sei em quem tenho crido. Então é preciso confiar em Jesus para superarmos as aflições. É o que Jesus está dizendo neste capítulo 14 do Evangelho segundo João. Mas ele nos deixa uma segunda possibilidade para enfrentarmos as crises, as dificuldades, os problemas, as aflições, as turbulências. Enfim, tudo aquilo que o mundo colocar, despejar sobre nós. Jesus está dizendo que neste mundo nós somos peregrinos. Mas ele diz aqui no texto, o céu é o nosso lar. Versículos 2 e 3. Vou começar pelo primeiro. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Ele continua, na casa do meu pai há muitas moradas.
Se não fosse assim, eu já teria avisado, já teria dito de antemão. Então Jesus continua: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez para vós, para que onde eu estiver, estejais vós também. Diante das provas, das tribulações e dos sofrimentos, precisamos levantar a cabeça e olhar para a recompensa final. Na jornada cristã, nós encontramos sofrimento, dor, cruz, mas no fim desse caminho nós encontramos a glória, nós encontramos o céu, é o que nos diz Jesus. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. O sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com as glórias por vir a serem reveladas em nós. É o que nos afirma a palavra de Deus. Olhar para frente, olhar para o céu, olhar para a nossa recompensa, para a nossa herança, para a nossa pátria, para o nosso lar, nos capacita a triunfar sobre as turbulências da vida. E aí você pode perguntar: e como é o céu? Como é o céu? É interessante que Jesus, de forma muito simples, ele descreve o céu. Ele diz: o céu é o nosso destino. A morte não é o fim da vida. A morte não tem a última palavra. O aguilhão da morte foi amarrado pelo próprio Jesus, ele foi arrancado por Jesus. Morrer para o cristão, diz ele, é lucro. Morrer para o cristão é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo diz que este corpo corruptível um dia será completamente destruído e então receberemos um corpo incorruptível. É isso que Jesus está nos prometendo. Morrer para o cristão é habitar com Cristo. Quando o cristão morre, ele não vai para o cemitério, nem para o purgatório, mas a Bíblia diz que ele vai para o céu. Que gloriosa promessa que nós temos. Em segundo lugar, Jesus nos diz que o céu é um lugar de gozo e descanso. O céu onde está o trono de Deus. Lá estão as hostes de anjos e a incontável assembleia dos santos glorificados. No capítulo 7 do livro de Apocalipse, nós vamos encontrar um dos textos mais lindos da palavra de Deus. O apóstolo João, ele, numa visão, ele vê o céu, vê miríades de milhões e milhões de pessoas que sofreram neste mundo. O ancião aproxima-se dele e pergunta: quem são esses de vestidos brancos? Eram milhões e milhões de pessoas. E João diz: esses são os que vieram da dor, do sofrimento. Esses são aqueles que ficaram aflitos muitas vezes, foram perseguidos, foram para as prisões, morreram por causa do nome de Jesus Cristo. Mas agora eles estão aqui, salvos para a eternidade. E ele conclui esse capítulo 7 do livro do Apocalipse dizendo que ali no céu não há dor, não há sofrimento, não há separação, não há nada que possa nos impedir a plena alegria, porque Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima. O céu é a nossa pátria, lá está o nosso tesouro, lá está o nosso galardão, lá está a nossa herança incorruptível. O céu é onde Deus vai enxugar as nossas lágrimas. No céu é onde vamos entoar um novo cântico ao Cordeiro pelos séculos dos séculos. Há um hino muito lindo no cantor que diz: tenho lido da bela cidade. O capítulo 22 do livro do Apocalipse descreve a cidade maravilhosa, que não vai mais precisar do sol, nem da luz artificial, porque a própria luz de Deus traz claridade à cidade santa. Mas Jesus diz também que o céu é a casa do Pai. Os filhos de Deus estarão todos lá. Se o céu é a casa do Pai, significa que o céu é o nosso lar. Porque nós somos feitos filhos de Deus. Nós fazemos parte da família de Deus. Aqui no mundo nós somos estrangeiros, mas no céu
vamos estar em casa, na casa do Pai. O céu é lugar de segurança. Lá não vai entrar a maldição. Lá não tem gente doente, não tem gente com problemas físicos, com feridas, oprimidas, aflitas, turbadas. Lá não tem cortejo fúnebre. A casa do Pai é lugar onde somos amados e aceitos, não pelo que temos, mas pelo que somos. A casa do Pai é o lugar onde somos sempre bem-vindos. Lá ouviremos: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino. A casa do Pai é onde todos os filhos são tratados sem preconceito, sem acepção. O céu é o lugar onde tem muitas moradas. É interessante que Jesus diz, vou repetir os 3 versículos de João 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Em outras palavras, Jesus está dizendo que há moradas para todas as pessoas que desejarem. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. No céu há lugar para todos. No céu não teremos apenas moradas, mas a Bíblia diz que lá nós teremos mansões. O céu é o lugar da nossa morada permanente. Aqui, o nosso corpo é uma tenda frágil, mas lá nós habitaremos nas mansões celestiais. Em quinto lugar, Jesus diz que o céu é o lugar preparado para um povo preparado. Nós não compramos esse lugar no céu. Nós não merecemos. Nós o recebemos de presente de Deus. Deus nos deu este presente maravilhoso. É graça, pura graça. Jesus preparou esse lugar lá na cruz, na sua morte, na sua ressurreição, na sua ascensão e na intercessão que ele exerce diante do Pai. Lá na cruz, Jesus abriu-nos um novo e vivo caminho para Deus. Ele é o caminho, mas à frente, no versículo 6 desse capítulo 14 de João, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus voltou para o céu como o nosso precursor. Ele nos antecipou. Ele entrou na glória primeiro, como nosso irmão primogênito. O céu é o nosso lar permanente. Aqui na terra nós somos peregrinos. Aqui estamos de passagem. Estamos, na verdade, a caminho da glória. Em sexto lugar, Jesus nos diz que o céu é o lugar onde teremos comunhão eterna com Cristo. A maior glória do céu é estarmos com Cristo para sempre e sempre. Vamos contemplar o seu rosto, vamos servi-lo, vamos exaltá-lo. A eternidade inteira não será suficiente para nos deleitarmos nele, para exaltarmos na sua majestade. Dia após dia, nós sentiremos necessidade de estar na presença de Deus, na presença de Jesus Cristo. Cristo será o centro da nossa alegria no céu. Lá vamos ver a Jesus como ele é. Em 1 João capítulo 3, nós lemos que nós não sabemos como ele é, nem como seremos, mas quando chegarmos à sua presença, assim como ele é, nós também o seremos. Lá não haverá mais dor, como já disse, nem luto, nem tristeza. Lá vamos esquecer as agruras desta vida. Lá não vamos fazer perguntas. Lá vamos adorar com alegria. É o que nós vemos, por exemplo, na parábola contada por Jesus a respeito do rico e Lázaro. Aqui na terra, Lázaro viveu uma vida difícil, uma vida de pobreza, uma vida de muito sofrimento. O rico, uma vida regalada. Mas com a morte, as coisas se inverteram. O rico foi para um lugar infeliz, um lugar triste, um lugar de sofrimento. E Lázaro foi para a glória, para a presença de Deus, para o seio de Abraão. Em sétimo lugar e último, o céu é o lugar onde teremos plena comunhão uns com os outros. No céu nós seremos uma só família. Ninguém vai dizer: esta é a minha
pequena família. Não, seremos uma grande família, porque nós pertencemos à família de Deus. Vamos nos conhecer, vamos nos relacionar em pleno e perfeito amor. Nos céus vamos abraçar os patriarcas, os profetas, os apóstolos, os nossos entes queridos que nos antecederam. No céu viveremos eternamente a alegria de estar na presença do Pai e na presença dos santos. Que Deus nos abençoe. Não se turbe o vosso coração, diz Jesus. Credes em Deus, crede também em mim. Continuem crendo em mim, diz Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e voltar, os levarei para que onde eu estiver, estejais vós também. Nós vamos entoar o hino de número 193 do Inário Cristão, que tem como título Maravilhosa Graça. Nós vamos orar, estamos chegando ao final deste culto público de adoração ao nosso Deus. Vamos agradecer a Ele por ter nos amado tanto,
por ter enviado o bem mais precioso que ele possuía, o seu unigênito Filho, para que, em vindo à terra, e enquanto aqui esteve, nos diz o apóstolo Pedro, lá no livro de Atos, capítulo 10, versículo 38, ele andou fazendo o bem. No entanto, ele foi condenado, foi morto, mas ele venceu a morte, ele subjugou a morte, ele matou a morte, e ele está à direita de Deus. Ele é o nosso advogado, intercede por nós. E se você ainda não tem como seu Salvador, receba-o nesta noite. Vamos orar. Querido Pai, agradecemos-te por tua palavra, por este texto tão lindo, tão profundo, este texto que nos mostra o grande amor que tens para conosco, o grande amor de Jesus, que mesmo sofrendo o que sofreu, ele foi capaz de dizer: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E mais à frente ele diz: vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Muito obrigado, Senhor, por isso. Porque a morte de Jesus, a sua ressurreição, nos possibilitou, ou nos possibilitaram, a morte e a ressurreição, e a volta de Jesus ao céu, nos possibilitaram também um dia vencermos a morte e estarmos para sempre contigo. Que possas confortar aos corações aflitos, aos corações turbados, tendo cada um de nós a plena convicção de que não estamos sozinhos. Por maiores que sejam as provações e até privações, tu estás conosco, tu estás ao nosso lado, nos preparando um lugar maravilhoso, lugar onde estaremos contigo para sempre, lugar onde não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, onde não haverá mais lágrimas. Pai, abençoa aqueles que estão participando deste culto, e aqueles que ainda não receberam Jesus como Salvador, possam recebê-lo nesta noite, possam ter encontro pessoal com o nosso querido Senhor. Guarda-nos no restante dessa semana, preparando-nos para o culto do próximo domingo. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Olhar para trás, ver e analisar o tempo perdido e as coisas como estão. Medo, ciúme, egoísmo e paixão, falta de união. Onde queremos com isso chegar? O que iremos com isso alcançar? Abraço apertado, conversa sincera e amizade de irmão. Gestos pra vida precisamos de ter. Um beijo, um abraço, muito podem fazer. Um toque de mão como Cristo usou. Assim ele gente curou. Gestos pra vida são a receita contra o estresse e a dor. Somos humanos e a nós mesmos enganamos. Fingimos, mentimos muito, mas não nos humilhamos. E preferimos chorar pelos cantos e nos machucamos. Que bom seria se nós víssemos mais. Caras fechadas são feias demais. Ser positivo por ter um motivo, que é ser um cristão, que é ser um cristão. Jesus pra vida precisamos
solução. Gestos pra vida, precisamos de ter. Um beijo, um abraço, muito podem fazer. Gestos pra vida, precisamos de ter. Um beijo, um abraço, muito podem fazer. Um toque de mão como Cristo usou, assim Ele gente curou. Gestos pra vida são a receita